Olá, amigos, boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês para nós estudarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Hoje nós iremos traduzir o primeiro versículo do Evangelho de João. Iremos fazer uma análise aprofundada do texto, porque é um texto difícil, um texto polêmico, onde as pessoas se confundem muito. É aquele texto qual é fácil de decorar, mas difícil de se entender. Muitas pessoas usam esse texto para defender uma forte doutrina que está dentro de várias igrejas, que diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E as pessoas ficam, o Verbo era Deus. Porém, nós temos algumas traduções e temos algumas explicações acerca desse texto, principalmente dessa última sentença do capítulo 1, quando diz que o Verbo era Deus. Por exemplo, na tradução Novo Mundo nós temos essa estrutura com um artigo definido, um artigo indefinido, ou seja, diz assim: e o Verbo era um Deus. E a pergunta fica: o que o texto de fato está dizendo? O texto está dizendo que o Logos, que eu e você sabemos que é Jesus, porque João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, e o Logos era um Deus, que o Logos era o Deus, ou que o Logos era Deus. Então existe essa diferença. Por isso que é necessário nós fazermos uma análise do texto. E hoje nós iremos fazer uma análise mais aprofundada, sentença por sentença. Iremos fazer a leitura do versículo 1, 2, 3 e 4 do primeiro capítulo do Evangelho de João, que diz assim: Enarqui en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos, hutos en narki proston theon, panta viautu egeneto, kai horis autu egeneto huden hen ho gegonen, en auto zoen en, kai he zoe en tophoston anthropon. A tradução da primeira oração fica assim: enarqui en hologos, ou seja, no princípio estava o verbo. Nós temos uma preposição en mais dativo, o arqui. Temos aqui o verbo eimi na sua forma imperfeito indicativo ativo, terceira pessoa do singular, en, estava, o verbo ser, o está, ou seja, era ou estava. Temos o hologos, que é o sujeito da ação, que vem com um artigo definido. Então temos, no início, no princípio, estava o Logos, ou o Logos estava no princípio. Kai ho Logos em proston theon, e o Logos em proston theon. Analisando essa estrutura, essa segunda oração, nós vemos o Logos, hologos, tem o artigo definido, e nós temos também outro sujeito que é theos, com o artigo definido também, ton, na sua forma acusativa. Então temos, e o Logos estava proston theon, e o Logos estava com alguém. É isso que João está querendo dizer. Ele diz que o Logos estava no início de tudo e que o Logos estava com alguém. Você entendeu? Amigos, para nós entendermos o que o autor está querendo dizer, é necessário entender todo o texto, todo o capítulo. O capítulo 1 de João, de que ele está falando? Está falando de que Deus é trino, como algumas pessoas usam esse texto para defender esta doutrina?
É isso que João está querendo mostrar para o leitor, para o seu grupo? Não. O que João está querendo tratar aqui em todo o capítulo, amigos, é a pré-existência de Jesus antes da criação e a sua divindade. Isso que João está querendo tratar no capítulo 1 do seu evangelho. Então nós temos aqui que o Logos estava no início e que o Logos não estava só, ele estava com alguém. Aparece aqui na segunda oração 2 sujeitos, o Logos e o Ton Theon, e o Deus. Essa é a primeira estrutura. Segunda estrutura, Kai Theos en Logos. E Deus, Theos, né? Temos aqui Deus, en, estava, ou era, Logos. E Deus era Logos. Porém, Deus aqui ele não está como o sujeito da ação. E se alguém, né, se algum tradutor quisesse colocar Theos como sujeito da ação, que no caso o texto já está indicando que o sujeito dessa terceira oração não é o Theos e sim o Logos, porque ele que acompanha o artigo definido. Se alguém quisesse colocar Theos como sujeito principal da ação ou como um sujeito da ação, seria necessário colocar um artigo indefinido antes de Theos, que ficaria assim: e um Deus era o Logos. Ou, como a Bíblia lá dos nossos amigos, né, Testemunho de Jeová, Tradução Novo Mundo, eles colocam lá um artigo indefinido, um. E é muito criticado por isso. Muito criticado por isso. Mas por que são criticados? Porque as pessoas não entendem, né, a questão da estrutura. Eles não colocaram ali por acaso. Claro que a interpretação que eles fazem a respeito de Jesus estão totalmente equivocadas. Porque eles veem Jesus como um Deus menor. E não é isso que João está querendo tratar também no texto. João está querendo tratar no texto a divindade de Jesus. A divindade. Está querendo dizer que Jesus é divino. Se você pegar a sua Bíblia e ler realmente o que o texto está dizendo em português, você vai ver que o texto não está dizendo que Jesus é o Deus, pois não tem um artigo. O texto está querendo dizer que Jesus é Deus. E o que é isso? O que é Deus? O que é Theos? É divino. É uma divindade. Jesus é divino. Jesus é Deus. Mas ele é o Deus? A próxima sentença vai explicar. Assim, hutos, este quem? O verbo, hutos. Hutos é um pronome demonstrativo. Este, en, o verbo de novo eimi, na sua forma imperfeita. Este estava no início, em arqui, proston, ou seja, no início com o Deus. Então João aqui está deixando bem claro o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que Jesus ele estava no início, que Jesus não estava só, que Jesus era divino e que Jesus estava com o Deus. Em português a gente lê também, né? E o Logos era Deus, ou seja, o Logos era divino. Isso que o texto está querendo dizer, que ele era Deus, não que ele era o Deus. Então esse texto não pode ser usado para defender a questão da doutrina da Trindade, né? Então nós temos também aqui, ó, Panta viautu, egeneto kai horis autu, egeneto huden en ho gegunen. Tudo, panta, né? Pan, vem de pan. Nós estamos aí passando aí por uma pandemia, né? Então você já começa a entender o que significa a palavra pan, significa tudo, total, todas as coisas, em todos os locais. É uma preposição, que é epidemia,
é uma pandemia, é uma doença, né, sobre um local, sobre uma região. Epi, a preposição epi significa sobre. E pan significa tudo. Ou seja, uma epidemia em todas as regiões. Então temos aqui no versículo 3, né? Panta vialtu, ou seja, tudo através dele é gêneto. É gêneto é do verbo ginomai, que é o verbo tornar, aconteceu. Então, tudo por meio dele tornou, foi feito, aconteceu. Interessante que só na estrutura desse verbo, fazendo uma análise dele, ele está no verbo auristo indicativo na voz média. O que isso significa? Que a voz média significa que ele pratica a ação nele mesmo ou para ele mesmo, para os seus fins, para ele mesmo. Então, só nesse verbo nós conseguimos entender já toda a sentença. Ou seja, tudo aconteceu por meio dele, né? Tudo foi feito por meio dele, e na voz média significa que ele fez para ele próprio. Só nesse verbo. Aí o restante da sentença diz: Kai horis autu, ou seja, separado dele, sem ele. Huden en egeneto, tornou nenhum. Ou seja, longe dele, separado dele, nada aconteceu. Por quê? Porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Aí vai dizer aqui no verso 4. Aí ainda tem a finalzinho da sentença que diz assim: Ro gegonen, ou seja, o qual tornou. Ou seja, tudo que nós vemos, nada foi feito sem ele. Sem ele. Nada do que a gente vê foi feito. Ou seja, por quê? Porque tudo foi feito por meio dele. No verso 4 diz: En auto zoen en, kai en zoe en tophoston anthropon. E nele estava, temos aqui o verbo, em todo o capítulo João trabalha com esse verbo, o verbo eimi, na sua forma imperfeita. Ou seja, nele a vida estava. A vida estava nele. E cai, né? Cai rezoen entophoston anthropon. E a vida era a luz dos homens. E a vida era a luz dos homens. Então Jesus veio para trazer luz. Jesus veio para trazer esperança. Jesus veio para trazer salvação. Ele é a luz do mundo. E João vai explicar exatamente isso. Que Jesus é a luz, que Jesus é esse verbo, aquele que se fez carne, que estava lá no início e que não estava só, estava com o Deus. E que ele também é divino. Então, amigos, essa foi uma análise do primeiro, segundo, terceiro, quarto versículo do primeiro capítulo do Evangelho de João. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, né, da análise do grego. Quero também abrir aqui um convite para vocês, né, que tem interesse em estudar a língua grega. O curso é muito bom, o curso é excelente. Vai ajudar você a aprimorar os seus conhecimentos. É um curso totalmente voltado para a palavra de Deus, para a Bíblia. Um curso que você vai trabalhar com tradução, você vai entender a questão de análise gramatical, declinação,
acentuação no grego, estrutura de uma frase, sujeito da oração. Por exemplo, aqui nós temos nessa estrutura, kai, theos, en logos. Esse theos ele não está como sujeito, ele está como um predicativo do sujeito. Ou seja, ele está como um adjetivo, trazendo uma qualidade ao sujeito, dizendo que o logos é divino. Então, quando nós aprendemos, né, essa estrutura do grego, como funciona o grego, né, a ordem de palavras, a gente vê que o grego ele não segue uma ordem, mas porém nós conseguimos saber identificar quem é o sujeito da ação, quem é o verbo. Então é um curso amplo, curso que você vai aprender muitas coisas mesmo. Então quem tiver interesse em fazer o curso, entrar em contato comigo e o curso irá se iniciar com 5 alunos. O valor do curso ele está R$100, R$100 apenas, isso não é nada, para o conhecimento que você vai adquirir. Então, amigos, não percam essa oportunidade. Quem tiver interesse, entre em contato comigo. Ok? Abraço.